Havia um comercial antigo que dizia: o tempo passa, o tempo voa, mas no Vasco não continua numa boa. Muito pelo contrário, continua mal. São 4 derrotas seguidas. E ontem, jogando lá na Liga Arena em Curitiba, o Vasco mais uma vez perdeu no Campeonato Brasileiro. O time está na zona de rebaixamento, uma classificação muito complicada após 5 rodadas. O Vasco não tem técnico de futebol e a gente espera que essa semana, nos próximos dias, seja anunciado um novo técnico para poder trabalhar durante toda essa semana, porque o Barril de Pólvora estará ligado no próximo domingo, jogo esse em São Januário, contra o Vitória, com obrigação de vitória para o Vasco para deixar a zona de rebaixamento. Vamos falar muito sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante, mas eu peço para você fazer o seguinte: fazer o cadastro na 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Tem um link no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você clica, faz o seu cadastro, coloca a palavra promocional Vascaínos, vai ter a sua primeira aposta dobrada e vai ter um bônus de R$ 3.000 com esse cadastro aqui no canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, começando mais uma semana de cabeça inchada após mais um resultado ruim do Vasco no Campeonato Brasileiro. O time perdeu para o Atlético Paranaense, vamos falar muito sobre isso, mas eu peço para você dar uma moral no nosso trabalho, se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, jogando ontem no estádio do Atlético Paranaense, chamado de Liga Arena, o Vasco perdeu por 1-0. Você está vendo fotos da partida aí na tela, o Vasco que começou tomando muito sufoco e aos 15 minutos, aí sim, detonou tudo com a expulsão do Hugo Moura, numa bola em que o Vasco tinha um escanteio a seu favor, tinha todo o domínio, o volante do Vasco acabou recuando mal, o jogador da equipe do Atlético Paranaense ganhou na corrida, ele acabou puxando e foi expulso da partida. Depois disso, o Vasco mais uma vez se trancou lá atrás, muitas bolas na trave e aos 25 minutos o Atlético Paranaense abriu o marcador e o jogo ficou até o final com 1-0 para o Atlético Paranaense. Após a partida, o técnico interino Rafael Paiva conversou com a imprensa e falou sobre essa expulsão do Hugo Moura. Já muda muita coisa, né? É muito difícil você prever que isso vai acontecer. São circunstâncias do jogo. Aqui, qualquer adversário, acredito que sofra muito no início do jogo pela velocidade da bola, pela velocidade do kick da bola, né? Então acho que foi isso que aconteceu também. Ele se perdeu um pouquinho no tempo da bola, a hora que ela quicou. E estrategicamente você tem que entender o jogo, né? Rápido, com um jogador a menos. A gente teve que entender ali onde o Atlético Paranaense iria tentar buscar a vantagem numérica, né? Mas é um time muito inteligente, movimentou bastante, então gerou tanto espaço pelo lado do campo, os cruzamentos, quanto as bolas por dentro, de meio espaço, e a gente teve que perceber o jogo para tentar se equilibrar melhor. Acho que a gente sofreu mais 10, 15, 20 minutos talvez após a expulsão, mas depois a gente conseguiu perceber o jogo e se equilibrou melhor para defender, principalmente no segundo tempo. E o canal Atenção Vascaínos esteve presente no estádio cobrindo essa partida com meu parceiro Jean Faísca, isso tudo por conta do projeto LivePix, o projeto onde você faz uma colaboração aqui com o canal Atenção Vascaínos. Tá vendo esse QR Code na tela? Vai ter também um link na descrição, você clica ou então passa seu celular nesse QR Code, vai abrir um site, coloca o seu nome, a sua mensagem e o valor a partir de R$3 para ajudar o canal Atenção Vascaínos na cobertura de todos os jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ajude o canal Atenção Vascaínos e faça a sua parte aqui para manter o nosso trabalho de altíssimo nível. E o Jean Faísca, que esteve ontem lá na Liga Arena, fala um pouquinho sobre esse jogo, essa derrota do Vasco, mais uma no Campeonato Brasileiro. Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem, infelizmente, o Vasco aí chegou à 4ª derrota consecutiva no Brasileiro da Série A. Uma partida que todo mundo imaginava que seria muito difícil e que, infelizmente, depois de um erro do volante Hugo Moura,
justamente ex-jogador do Atlético Paranaense, que acabou sendo expulso com 15 minutos do primeiro tempo, a missão do Vasco ficou praticamente impossível. Uma equipe que foi no primeiro tempo amplamente dominada pelo Atlético, e até mesmo antes da expulsão do Hugo Moura, o Atlético já tinha colocado 2 bolas na trave e o Léo Jardim já tinha feito boas defesas. Infelizmente, a equipe do Vasco, que entrou em campo com uma escalação errada, na minha opinião, o técnico Rafael Paiva não poderia ter parado com o esquema de 3 zagueiros que ele iniciou na partida contra o Fortaleza. A equipe do Vasco ficou muito vulnerável. Depois da expulsão, ele acaba sacando o Rossi e colocando o João Vitor, que até fez uma boa partida aí enquanto esteve em campo. Uma pena, porque o Vasco continua na zona do rebaixamento, o Vasco não tem uma cara, não tem identidade, e na partida de ontem ficou claro que alguns jogadores estão muito abaixo. A partida que fez o PH ontem no primeiro tempo foi uma coisa constrangedora. E não só ele. Ontem, de positivo mesmo, que você pode cravar, o David, que fez um bom jogo, um jogador que sustenta, que consegue segurar a bola lá na frente e vem crescendo de produção. O Léo, lá atrás também firme, os dois, né? Na verdade, o Léo goleiro e o Léo zagueiro ainda fizeram partidas aceitáveis. O restante do elenco do Vasco, olha, o Adson, que entrou no finalzinho e ainda melhorou, o João Vitor também mais ou menos, mas é pouco, torcedor, é pouco. A impressão que dava ontem é que com 2, 3 minutos o Vasco levaria mais uma goleada histórica do Atlético Paranaense. E olha que dos últimos anos, pode ser até uma incoerência da minha parte, o Atlético hoje é líder da competição, claro que algumas partidas, alguns times ainda faltam acertar essa tabela, mas não é um super Atlético, longe disso. Com um pouco de qualidade, ontem o Vasco poderia sim ter conseguido pelo menos um empate. Agora é trabalhar muito, porque esse jogo contra o Vitória no próximo final de semana já ganha caráter decisivo. E pelo amor de Deus, as pessoas que pensam no futebol do Vasco, que possam acelerar esse processo e que o Vasco possa ter um treinador o quanto antes. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. Um dos poucos jogadores que se salvaram na partida de ontem foi o zagueiro João Vitor, que entrou no segundo tempo, jogou como zagueiro, jogou como lateral, foi à frente buscando muito o Vasco tentar o empate nessa partida, mas não foi possível. Após a partida, ele conversou com a TV Globo e falou sobre mais uma derrota do Vasco e agora o restante da competição que o Vasco tem que se recuperar para deixar a zona de rebaixamento. Então, a gente tem que continuar trabalhando. A gente teve a troca do treinador, uma nova metodologia, um novo estilo de jogo. A gente está empenhado em aprimorar e aprender o mais rápido possível o que ele quer jogar, o que ele quer fazer para a gente fazer um bom jogo. O ano está começando, infelizmente, a gente sabe que começou um ano um pouco mais difícil para a gente, com 4 derrotas, como você disse, mas ainda tem muito campeonato, a gente vai seguir bem firme no campeonato e a gente vai dar a volta por cima. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento da Tornado Têxtil. A Tornado Têxtil é uma loja aqui em Nova Friburgo que vende matéria-prima para você fazer confecções de moda íntima masculina, feminina e fitness e ganhar um bom dinheiro com a Tornado Têxtil. Tá vendo aqui o endereço na tela? Siga eles também no Instagram e você tem todos os detalhes com a Tornado Têxtil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Você também está vendo agora aí na tela os resultados dessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns jogos acabaram não acontecendo, jogos envolvendo os times gaúchos, por conta de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas os resultados, com esse momento, o Vasco permanece na zona de rebaixamento, a classificação também está aí na tela. O Vasco é o 17º colocado, com apenas 3 pontos, está feia a coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o time feminino, que ontem jogou pelas oitavas de final da Série A3, primeiro jogo fora de casa contra o
Pinda, de Pindamonhangaba, São Paulo, e venceu por 3-0. As meninas voltam a jogar no próximo fim de semana aqui no Rio de Janeiro para decidir a vaga. O Vasco pode perder até por 2 gols de diferença para ficar com essa vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro A3. E agora já o basquete do Vasco venceu no sábado o Bauru, um jogaço em São Januário, venceu a sua partida, você está vendo o placar aí na tela, e agora volta a jogar na terça-feira. Inclusive, os jogadores já viajaram ontem para Bauru e já estão lá para poder fazer essa partida na terça-feira. É melhor de 5. Quem vencer os 3 primeiros jogos passa de fase e chega à semifinal do Novo Basquete Brasil. Boa sorte para a rapaziada, comandada pelo técnico Léo Figueroa. E mais um recado aqui no canal Atenção Vascaínos é da Pompador. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde hoje vai ter a nossa tradicional live, a live Dicas de Mendonça, lá no Barra Square, na Barra da Tijuca. Você pode dar uma passada também na Pompador, tá vendo o endereço deles aqui na tela, Avenida das Américas 3555, e você compra perfumes, relógios e joias. Ainda conserta o seu relógio e também a sua joia lá na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E por falar em parceiro, vou trazer aqui meu parceiro Flávio Dias, que vai falar sobre essa questão do novo técnico do Vasco. Será que vai sair? Será que não vai? Flávio Dias vai trazer uma análise completa de tudo que está acontecendo nos bastidores do Vasco e falar um pouquinho sobre essa situação do Vasco ainda não ter o seu técnico. Será que sai? Conta pra gente, Flávio Dias. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. O Vasco volta hoje de Curitiba depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. É a 4ª em 5 jogos, 4 seguidas, 15 pontos disputados, 3 apenas conquistados, na estreia para o Grêmio em São Januário. Um início de competição muito pior do que no ano de 2023. O Vasco, no ano passado, entrou na zona de rebaixamento na 7ª rodada. Agora já está afundado nela. Mas a grande preocupação, pelo menos para o torcedor e para a gente que cobre o dia a dia, é quanto à questão da morosidade nos processos e ações no Vasco da Gama. O Vasco demorou 25 dias para contratar um diretor executivo. O Vasco perdeu boa parte da janela que terminou em início de março por conta de brigas entre seu antigo diretor executivo e sua antiga comissão técnica, discordando, meio que boicote de lá e de cá. Depois, perdeu a janela de 1º de abril a 19 de abril, conseguindo apenas a contratação de um jogador que já caiu em desgraça com o torcedor do Vasco, o volante Hugo Moura, que foi expulso de uma forma bizonha no jogo de ontem em Curitiba. Mas o que chega a um grau alto é agora a demora quanto a um novo treinador. 9 dias sem um técnico, apenas comandado por Rafael Paiva. Apesar do zagueiro Maicon ter feito uma média com o novo comandante na quarta-feira em Fortaleza, dizendo para quem dizia que o Vasco não tinha um treinador, sim, o Vasco tem um treinador e o nome dele é Paiva. Não, Maicon, o Vasco não tem um treinador. Rafael Paiva é interino. No Vasco, ninguém conta com o Rafael Paiva como sendo o treinador definitivo. O diretor executivo Pedro Martins está trabalhando nesse nome, está buscando uma solução. Ele foi a Curitiba, mais uma vez, não deu as caras, não falou, mas pelo menos esteve, diferente de Lúcio Barbosa, que não esteve na capital paranaense. Lúcio está sendo muito cobrado pelos torcedores, pelos sócios do Vasco, pela imprensa em geral e também pelo mercado. Um detalhe em relação ao mercado, o Atlético do Paraná está cobrando já o pagamento de Hugo Moura, que não foi feito. Lúcio Barbosa parece viver um momento complicado, um inferno astral. Afinal, não está conseguindo atender a todas as demandas. Uma outra cobrança em relação ao patrocínio. Há uma expectativa no jogo de domingo contra o Vitória do patrocínio. Informação que a gente já deu há mais de mês, que está fechado, ser finalmente anunciado e finalmente exposto para o seu torcedor. Mas estão esperando um momento adequado. Será que esse momento adequado vai acontecer? Mas para o torcedor do Vasco mesmo, a questão do técnico passa a ser prioridade. E dentro do Vasco, e eu conversei ontem com algumas pessoas que estão em Curitiba e que estiveram em Curitiba, é que os jogadores mantenham minimamente a certeza de que podem ser ajustados com um bom treinador, de que não se perca a confiança,
porque alguns jogadores estão nitidamente com a confiança abalada, jogando muito mal. Os dois laterais, Paulo Henrique e Piton, fizeram mais uma vez uma péssima partida. João Vitor estava de fora, voltou a jogar ontem. Hugo Moura é um jogador que agora cai numa situação muito complicada. Em compensação, outros jogadores parece que estão se transformando nesses momentos de crise. Um exemplo é o atacante David. Mas o que eu posso trazer para o torcedor do Vasco, Emerson, e para aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante, é que, como nós informamos desde o início, a prioridade é Paulo Pesolano, o uruguaio do Valladolid. Pedro Martins, diretor executivo com quem trabalhou no Cruzeiro, já conversou com ele. Ele tem interesse em voltar ao Brasil e estar na Série A. É bom lembrar que ele treinou o Cruzeiro na Série B e foi campeão. Pesolano está buscando ali a manutenção entre os dois primeiros da segunda divisão espanhola para ascender o Valladolid à Série A do Campeonato Espanhol. A situação não é tão complicada assim. Pesolano, no entanto, tem até o final de maio para encerrar o campeonato. E ele teria que voltar antes. Dependendo dos resultados das classificações, ele poderia voltar ainda essa semana. Mas provavelmente para o jogo do Vitória, o Vasco da Gama ainda não vai ter um treinador. Vai ser mais uma vez Rafael Paiva. E aí sim, para o jogo do Flamengo, seria uma alternativa. Porque o Campeonato Espanhol termina no dia 26. Mas aí até o dia 18, dia do jogo do Flamengo, já estaria definido, faltando 2 rodadas, a classificação antecipada da equipe do Valladolid. É essa a situação de momento. Paulo Pesolano é um nome. Os portugueses estão sendo oferecidos. Ontem, mais um nome foi oferecido de um treinador que está no Farense de Portugal. Apenas indicação, mas nada concreto, assim como Álvaro Pacheco, também do Guimarães. Foram nomes cogitados, conversa com empresários, mas nada oficial. Pedro Martins quer Paulo Pesolano e espera que pelo menos tenha uma posição agora, não precisando pagar a multa para que o treinador venha antes, que ele faça um acordo, classifique o Valladolid e possa assumir o Vasco. A tendência, sim, é que se não essa semana, até a semana que vem. A dúvida maior é essa. Será que o Vasco consegue esperar? Será que o Vasco consegue emplacar mais um jogo sem vencer contra o Vitória da Bahia? Preocupante, situação bastante difícil. Mas Paulo Pesolano, o Vasco pretende ir até as últimas consequências para poder contratá-lo. Ok, Emerson? A gente se vê logo mais na live Dicas de Mendonça, lá no Shopping Barra Square. Chamar a galera para participar. Lá você tem voz livre. Grande abraço, até lá. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. Eu concordo número e gênero e grau. O Vasco precisa urgentemente apresentar um novo técnico. Eu pergunto a você, torcedor, quem seria esse novo técnico? Um estrangeiro? Um brasileiro? Tem que contratar imediatamente? Dá para esperar outro treinador? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que é importante a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E mais uma vez agradecendo você que fez a sua ajuda através do projeto LivePix, onde contribuiu com qualquer valor a partir de R$3, com a contribuição também para a nossa jornada do AV, o trabalho que está sendo feito de uma maneira séria, com credibilidade, para poder cobertura de todos os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Ajude o canal a passando o seu celular nesse QR Code ou então no link que vai estar na descrição desse vídeo. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. E claro, o nosso segundo canal, o AV+, o Marco Vasconcelos fez um vídeo muito bacana, o link está passando aqui em cima no card, corre lá e assista também o nosso canal, o AV+. Grande abraço a todos vocês, lembrando que hoje, 7h30 da noite, tem a live Dicas de Mendonça, direto do Shopping Barra Square. Quer conversar com a rapaziada? Quer dar a sua opinião? Vá lá no Barra Square, 7h30 da noite, a gente espera você lá para fazer essa live com muita gente, com participação da rapaziada toda, assistindo a gente direto do Barra Square, na Barra da Tijuca. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!